Olá, bom dia, que seja um dia gostoso pra gente. Comprei recentemente alguns livros para trazer para vocês assuntos que nos interessem. No momento eu sei que basicamente o que nos interessa são contestações, argumentações contra e a favor da existência de Deus. Então eu comprei esse livro, Cérebro e Crença. Comprei também esse outro, aqui, Um Judeu Sem Deus, e vários outros que eu tenho adquirido, sempre em busca de argumentos e de assuntos que eu possa trazer para vocês. Mas não é fácil. Não é fácil. Quando você coloca na busca, por exemplo, das grandes livrarias e até mesmo da poderosa Amazon, quando você coloca ateísmo ou mesmo agnosticismo, você vai dar de cara com uma série de livros contra o ateísmo, contra o agnosticismo, e você tem que ir meio que garimpando para encontrar aquele livro certo. No caso esse do Michael Shermer, é um livro que descreve com lucidez como e por que o nosso cérebro é gravado para querer acreditar. Ele vem com uma narrativa, eu estou lendo aqui do verso, ele vem com uma narrativa que flui suavemente do pessoal ao profundo e partilha o que aprendeu depois de uma vida estudando a relação da crença. Então ele é, há muito tempo, um dos defensores mais comprometidos do pensamento científico em face da ilusão popular. Então o início tem muita coisa, crença na vida após a morte, ele contesta várias coisas, mas o que me interessava realmente era a questão de Deus. Vocês podem até dizer, mas essa pessoa, essa Vera, ela traz sempre esses assuntos. Sim, eu trago, porque esses são assuntos que eu considero não resolvidos em minha vida, por exemplo. A sensação, não que eu a tenha, mas sei que alguns de vocês têm, a sensação de culpa por não acreditarmos em Deus, a sensação de vazio, a sensação de que estamos fora da tribo, que somos outsiders, somos forasteiros, estamos fora, que não pertencemos àquele agrupamento fantástico de crentes. Tudo isso pode nos perturbar e pode nos deixar, vamos dizer assim, aflitos. Outra situação também que nos ocorre muito é que é muito fácil você dizer não acredito em Deus quando tudo está bem, quando tudo está em ordem, quando tudo está legal, quando tudo está correndo como deve ser. Mas no momento em que acontecem fatos desagradáveis, situações de doença, situações financeiras graves, situações pessoais, situações familiares, o nosso automatismo, e aqui o Michael Shermer vai falar sobre isso, vai falar sobre isso com muita propriedade, dizendo que de imediato nós nos voltamos para as nossas crenças embutidas, aquilo que está dentro de nós. Então é em torno disso que ele vai trabalhar praticamente esse livro inteiro. Mas eu peguei justamente a parte que mais me interessava. Ele diz assim: um tanto surpreendente, uma vez que somos
a nação mais tecnologicamente avançada. Ele está falando sobre os Estados Unidos, mas nós aqui no Brasil também temos uma tecnologia relativamente avançada. É que a América está entre as tribos mais religiosas da espécie e, eu diria, mais intolerante em relação a isso. Tanto que lá foi feita uma enquete e eles aceitariam qualquer pessoa na presidência, menos um ateu. Então, 92% dos americanos acreditam em Deus ou em um espírito universal. Acreditam 74% no céu, 59% no inferno, 63% que as escrituras são as palavras legítimas de Deus, rezam uma vez por dia 58% e acreditam em milagres, santos e entidades benfeitoras, 79%. Então ele faz uma pergunta muito especial aqui. Por que Deus está gravado em nosso cérebro? Segundo nós lemos, por exemplo, em Steve Pinker, o nosso cérebro não é uma tábula rasa, onde as coisas vão se gravando depois. Mas a pergunta do Shermer, por que tantas pessoas acreditam em Deus? Deus é o supremo padrão que explica tudo o que acontece do início do universo ao fim dos tempos e tudo o que existe entre eles, inclusive e especialmente o destino das vidas humanas. Nós temos uma crença tão forte de que Deus comanda os nossos destinos, que nós costumamos, quando eu digo nós, não estou me referindo especificamente a mim, mas a um grande bloco de pessoas que eu conheço e que tenho lido sobre isso. Mas pessoas que fazem promessas do tipo assim: se você me ajudar, Deus, se você me ajudar, se o Senhor me ajudar, eu vou passar um ano sem comer doces. Eu sempre coloco essa história do comer doce, porque como eu sou diabética, doce para mim é uma iguaria sem limite. Então a pessoa prometer um ano sem comer doces é qualquer coisa absurda. E acredita piamente, se por acaso, de alguma maneira, ela conseguir aquilo que ela desejou e prometeu, ela vai acreditar que foi realmente a promessa de passar um ano sem comer doces. Isso eu estou falando aqui, entre outras loucuras: não cortar o cabelo, não raspar as pernas, não botar batom, mulheres, no caso dos homens, evitar pensamentos impuros, e etc, etc, etc. Então, esse padrão faz com que Deus seja o supremo agente intencional que vai dar sentido e propósito à nossa vida. Agora, durante a pandemia, as pessoas sem nenhum raciocínio lógico, elas faziam assim: Deus poupou minha família. Minha família não teve Covid, ou se teve, foi tudo bem, ninguém morreu, ninguém foi internado, ninguém foi para UTI. Quer dizer que aqueles que foram, foi Deus que enviou? A pergunta se faz lógica. É aquela coisa que eu já tenho falado a vocês. Por exemplo, de acidentes onde escapam 2, 3 pessoas e o restante morre, se estabaca tudo, e a pessoa parte para dizer: Deus me livrou. Foi um livramento. Então, isso faz parte desse padrão supremo de Deus em nossas mentes. Como um amálgama final, ele vai falar sobre a
padronicidade e a acionalização que constituem a base cognitiva de muitas religiões, como xamanismo, paganismo, animismo, politeísmo, monoteísmo e outras formas de teísmo e espiritualismo imaginada pelos homens. Então ele vai aqui falar, por exemplo, na teoria da evolução e Deus. Esse é um ponto que é difícil você até argumentar com quem não acredita na evolução. Graças a Deus, olha aí o graças a Deus, veja o automatismo. Nós fazemos isso continuamente, tão habituados nós estamos a ir para ele tudo o que nos acontece. Tomara que Deus não deixe isso acontecer. Graças a Deus isso não aconteceu. Mas desde que Darwin trouxe as suas origens das espécies, que muitas pessoas começaram a pensar de uma forma mais lógica e mais eficiente. Eu estou procurando aqui os pontos que eu marquei, porque vejam, é um livro complexo esse, Genética Comportamental e Deus. Ele vai abranger tudo isso que eu não quero entrar, porque são coisas, assuntos muito técnicos que eu não tenho, vamos dizer assim, o conhecimento e a base necessária para conversar com vocês facilmente sobre esses temas. Mas aqui, estudo comparativo das religiões e Deus, ele vai dizer o seguinte: o estudo comparativo das razões pelas quais as pessoas acreditam em Deus e se filiam a uma religião gerou uma grande variedade de teorias no século passado. O século passado foi quando foi o início, aliás, desde o iluminismo, que as contestações acerca da existência de Deus começaram a surgir fortemente, e grandes pensadores tiveram a disposição e a coragem de se colocar acerca do assunto. Embora essas teorias variem consideravelmente nos detalhes sobre as origens e propósitos da religião, todas têm em comum a crença em agentes sobrenaturais na forma de Deus, deuses ou espíritos, e esse é o aspecto da crença que estamos explorando neste livro. Ou seja, estamos menos interessados em saber por que as pessoas acreditam nesse ou naquele Deus, adotam essa ou aquela religião, e mais interessados em saber por que as pessoas acreditam em qualquer Deus ou qualquer religião. Qual é a probabilidade? Quer dizer, nós vamos passar aqui para 10 mil anos de história, não é? Quando ele nos faz a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de que Jeová seja o único e verdadeiro Deus e Amon-Ra, Afrodite, Apolo, Baal, Brahma, Ganesh, Ísis, Mitra, Osíris, Shiva, Thor, Vishnu, Votan, Zeus e outros 986 deuses sejam falsos? Como é que vamos nos convencer que metade da população acredita no Deus do monoteísmo, do cristianismo, e a outra metade, acho que é na Índia, que tem 900 e tantos deuses, um deus para cada coisa, sem nenhum reparo se eles estão certos ou errados. Aliás, eu gostaria até de deixar essa observação aqui. Não está em nós o pensamento de que isto é certo, aquilo é errado. Não, nós estamos abordando. E dentro dessa abordagem, nós estamos tentando ser lógicos com a ajuda desse autor. Como os céticos gostam de dizer,
todo mundo é ateísta em relação aos outros deuses, a esses deuses citados. Os céticos apenas incluem um deus a mais, que é o deus do monoteísmo. Natural. Natural. Por que eu não acredito no deus dos hindus, mas acredito no deus do monoteísmo? Porque a minha fé é mais forte? Porque a minha religião é a verdadeira? Quem disse? Alguém disse. Deus disse. Quando? Através de quem? Porque vocês sabem que tudo que vem através da palavra tem a tendência a se modificar conforme seja o interlocutor, aquele que está emitindo essa palavra. Aliás, diz o ditado popular que quem conta um conto aumenta um ponto. Agora façam ideia do aumento, hein? De lá até cá. E o Sherman vai dizer, aliás, o Michael, perdão, vai dizer: acredito que existam evidências convincentes de que os humanos criaram Deus e não o contrário. Alguém que nasceu nos Estados Unidos no século XX, por exemplo, tem grande probabilidade de ser um cristão que acredita que Jeová é o Todo-Poderoso e onisciente, Criador do universo, que se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré. E ainda existem aqueles... Perdão, eu estou com um pouquinho de rouquidão. Desculpem. E ainda existem aqueles que acreditam que Jesus é Deus. E tem mais, afirmam que ele disse isso. Se você for um leitor do Novo Testamento, por exemplo, você sabe que o máximo que Jesus disse foi: o Pai e eu somos um. Ora, a minha mãe e eu somos uma, unidas pela carne e pelo sangue, pelo amor, pelo sentimento, mas eu não sou ela. Eu estou com ela no meu coração, no meu sentimento, no meu pensamento, nas minhas preocupações, nos meus cuidados com ela, nos meus deveres, nos meus prazeres, mas não sou ela. Jesus diz também nesse sentido. Mas aquele escritor C.W. Lewis, que escreveu o Cristianismo, um monte de coisa, ele é bastante piegas e tal, ele diz que se Jesus não é Deus, se Jesus não disse isso, ele é um lunático. Se Jesus disse isso e não é verdade, é assim que é a questão. Ele é ou um lunático, ou um mentiroso, ou é Deus verdadeiro. E isso serve de argumentação para centenas de pessoas. Bom, mas continuemos. Alguém tem grande possibilidade de acreditar que Jeová é o Todo-Poderoso e que se manifestou na pessoa de Jesus de Nazaré. Todavia, quem nasceu na Índia no século XX tem grande possibilidade de ser um hindu que acredita que Brahma é o imutável, infinito, transcendente e criador da matéria, da energia, do tempo e do espaço, que se manifesta por intermédio de Ganesh, o deus elefante azul, que é a divindade mais cultuada da Índia. Então, um antropólogo de Marte diria que as religiões terrenas são indistinguíveis, nesse nível de análise, e é verdade. Mesmo entre as três grandes religiões abrâmicas, quem pode dizer qual está certa? Os cristãos acreditam que Jesus é o Salvador e que é preciso aceitá-lo para ter direito à vida eterna no céu. Os judeus não aceitam Jesus como Salvador, nem os muçulmanos. Na verdade, apenas cerca de 2 bilhões dos 7 bilhões do mundo aceitam Jesus como seu Salvador.
Enquanto os cristãos acreditam que a Bíblia é o Evangelho entregue pela divindade, os muçulmanos acreditam que é o Alcorão, é a perfeita palavra de Deus. Os cristãos creem que Cristo foi o último profeta. Para os muçulmanos foi Maomé. E para os mormons foi Joseph Smith, que eu acho a mais fantástica das fantasias, mas enfim. E indo um pouco mais longe, os cientologistas, do qual alguns atores famosos fazem parte, acreditam que uma criatura chamada L. Ron Hubbard foi o último profeta que veio à Terra. Então, muitos profetas em tão pouco tempo. Vários mitos, entre eles o do dilúvio, mostram uma influência cultural semelhante. As pessoas não se dão ao trabalho de ver, por exemplo, que esse mito da Trindade existe em várias religiões mais antigas que o cristianismo. Séculos antes do dilúvio bíblico de Noé, em 1800 a.C., foi escrito o épico Gilgamesh. Ele foi advertido pelo deus babilônico da terra, de que outros deuses estavam a ponto de destruir a vida com um dilúvio. Utnapishtim foi instruído a construir uma arca. Ring a bell? Tá tocando aí um sininho? Foi advertido para construir uma arca na forma de um cubo de 120 cúbitos, cerca de 60 metros de comprimento, altura e profundidade, com 7 andares, cada um dividido em 9 compartimentos, e levar a bordo um par de cada criatura viva. Os mitos da virgindade, nós não vamos abordar tudo desse capítulo. Eu posso até fazer uma segunda parte dele, acredito que seria interessante, porque é muita coisa que tem aqui e que eu gostaria de passar para vocês na íntegra. Então, vamos no mito da virgindade. Essa aqui, então, é um fato cultural que tem origem em várias religiões. Mas vamos elencar aqui para vocês que estão escutando com tanta boa vontade. Os mitos da virgindade também se espalham na geografia e no tempo. Entre os personagens supostamente concebidos sem a ajuda habitual de um homem estão Dionísio, Perseu, Buda, Atis, Krishna, Horus, Mercúrio, Rômulo e, naturalmente, Jesus. Então, todos esses que nós elencamos aqui, terminando em Jesus Cristo, por assim dizer, tem a história de que nasceram de uma virgem que era uma mortal, mas cujo pai era o reino dos céus. Os dois, vários, retornaram dos mortos, transformaram água em vinho, lançaram a ideia de comer e beber a carne e o sangue do Criador e foram proclamados libertadores da humanidade. O outro mito, que é cultural, é o da ressurreição. São todos culturalmente construídos. Osíris é o deus egípcio da vida, da morte e da fertilidade, e um dos mais antigos deuses dos quais sobreviveram registros. Osíris aparece pela primeira vez em textos encontrados nas pirâmides por volta de 2400 a.C., época em que seu culto já estava estabelecido. Venerado até a repressão das religiões pagãs no início da era cristã. Ainda teve isso do cristianismo acabar com as crenças pagãs, ditas pagãs. Enfim, vocês sabem, não é? Ele era o responsável pelas enchentes do Nilo, era redentor e juiz misericordioso dos mortos na vida eterna, e ele era
e os próprios reis do Egito se ligavam inextricavelmente a Osíris na morte. Quando Osíris renasceu dos mortos, eles também ressuscitaram com ele. E logo depois da crucificação de Jesus, por exemplo, surgiu outro Messias chamado Apolônio, e ele veio da Ásia Menor. Seus seguidores alegavam que era filho de Deus, que podia atravessar portas fechadas, curar os doentes e expulsar os demônios, e que tinha trazido uma mulher morta de volta à vida. Foi acusado de bruxaria, enviado a um tribunal, mas escapou. Então vocês vejam quantas similitudes existem entre algumas crenças e esses mitos e lendas que nós adotamos como verdadeiros, sem nos dar conta e sem buscar a realidade de outros fatos. Vou deixar para a segunda parte o que é Deus, esse capítulo aqui, mas para não tornar esse vídeo muito longo, e mais os ônus da prova de teísta, ateísta, agnóstico e ônus da prova, e uma série de outros pequenos detalhes que trarei para vocês na próxima vez que fizermos nosso vídeo. Aguardem, não esqueçam de dar seu like, não esqueçam de se inscrever no canal, nós estamos precisando tanto. Quanto mais likes, quanto mais inscrições no nosso canal, mais ele prossegue e mais nos estimula a criar e trazer algo para vocês. Por hoje é só. Tchau!